Olá, estamos abrindo aqui mais uma edição do Painel Regional, você sempre acompanhando e conferindo com a gente neste horário da 1h30 da tarde, né? O programa normalmente ao vivo, como é hoje, as personalidades aqui da nossa região e do Brasil discutindo, debatendo, aprofundando, junto com você, os temas, né? As pautas que formam aqui o noticiário do dia a dia da nossa Baixada Santista. E, claro, os assuntos de interesse nacional também. Sempre aberto para a sua participação, o nosso telefone, o 3014-5281, para você entrar em contato com a nossa produção, enviando aí a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião. E pelas redes sociais, para a sua mensagem, facebook.com/Painel Regional TV. Sempre começando aqui pela minha esquerda, já vou anunciando aqui os companheiros de bancada do Painel Regional desta edição de quarta-feira. Heraldo José dos Santos, companheiro comentarista habitual do painel, mais uma vez conosco. Aldo Neto, também companheiro, jornalista, participa desta edição do Painel Regional. E também com muita satisfação, recebendo aqui mais uma vez o nosso advogado e articulista Vicente Cassione. Na abertura, sempre as manchetes, não é? Nas capas dos nossos jornais parceiros aqui do Painel Regional. Diário do Litoral circulando aqui por toda a nossa Baixada Santista, traz aqui na capa: taxa adicional na conta de luz terá desconto. Olha só, a presidente Dilma anunciou uma redução de até 20% na bandeira mais cara a partir do mês de setembro. Passo aqui ao Heraldo, por favor. O Aldo ganha também a edição de hoje do DL e o Cassione recebe aqui o seu Diário do Litoral. E manchete do Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo de comunicação do DL, é basicamente a mesma, né? Está aí a manchete do Gazeta, que circula por todo o estado. O governo diz que tarifa extra na conta de luz vai cair até 20%. Aqui, anuncia que a ANEEL, não é, vai reduzir de 15% a 20% o preço da bandeira tarifária vermelha, graças ao desligamento de usinas térmicas. A gente passa aqui ao Heraldo, passa aqui ao Aldo, o Gazeta, e o Cassione ganha também o Gazeta de São Paulo desta quarta-feira, não é? Bom, vai reduzir. Será que vai reduzir? Vamos ver a quanto vai reduzir e quanto vai pesar menos no bolso do brasileiro toda essa situação. Vamos lembrar que nós não estamos tendo apagão, né, há bastante tempo, mas também não estamos tendo crescimento na economia, né, desenvolvimento. A coisa está totalmente freada, não há risco de apagão, problemas aí de abastecimento de energia para os brasileiros de maneira geral. Heraldo José dos Santos, prazer revê-lo. Tudo bem, né, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde aos participantes da mesa, professor Cassione, colega Aldo Neto e mais a Daniela. Aldo, prazer revê-lo aqui mais uma vez no painel. Obrigado pela participação. Tudo bem, Aldo? Prazer é meu, Boturão. Uma saudação ao nosso público telespectador, aos companheiros daqui de mesa, a Daniela, ao nosso eterno deputado Vicente Cassione e ao nosso Heraldo José. Vicente Cassione, mais uma vez participando aqui desta edição do Painel Regional. Tudo bem, Cassione? Tudo bem, Boturão, caríssimos amigos da mesa, Aldo, Heraldo, Daniela. Vamos lá? Vamos lá, né? Tá certo. O telefone à sua disposição, a Daniela vai confirmar daqui a pouquinho. facebook.com/Painel Regional TV, também à sua disposição, né? Pelo site da TV Santa Cecília, você acompanha o Painel Regional online, basta clicar lá no ícone do programa, e estamos sempre à disposição também com o programa para você rever através do YouTube, né? Quem acompanha sempre a gente, está sempre atento à produção e à sua participação, é a Daniela Fiscarelli. Tudo bem, Daniela? Tudo sim. Boa tarde a todos, boa tarde a você de casa que está nos acompanhando. Nosso Facebook já está aberto esperando a sua participação. Envie suas dúvidas, sugestões, opiniões. A nossa bancada do Painel Regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. Muito bem. Nós tivemos aqui um evento importante, né? Ligado à área portuária, ao desenvolvimento, ao crescimento, à infraestrutura do porto, né? Tivemos aqui uma comissão de deputados, foi ciceroneada aí pelo deputado João Paulo Tavares Papo, ex-prefeito de Santos, chamada visita técnica. Tivemos ontem aqui na cidade a presença, mais uma vez, do governador Geraldo Alckmin, anunciando aí obras para melhorarem a questão viária aqui da cidade, da região do Porto. Tivemos o ministro dos Portos, Edinho Araújo, também falando dos projetos importantes, e dos investimentos importantes que faz aí o governo brasileiro nos portos do país. Vamos deixar isso para um segundo tempo, uma segunda etapa, um segundo tema, enfim, né? Porque nós estamos vivendo um momento confuso na política de Santos, né?
com o falecimento do vereador e presidente da Câmara, Marcos de Rossi, que era do PMDB e era o presidente do partido também aqui na cidade, do diretório municipal. Ficou aí uma vaga em aberto, que deverá ser preenchida, já foi convocado, até chamado pela Câmara, o vereador Dionísio Aguiar, o Boquinha, né? Vereador Dionísio Boquinha, que era do PMDB na época da eleição, foi para o PSDB e tem aí uma certa confusão armada aí, vereador, o suplente Fábio Duarte, né? Suplente dessa aliança, dessa coligação, hoje no PSD, estava no PSD, manteve-se no PSD, deverá pleitear a vaga aí, segundo a gente tem informações. Bom, faleceu o Marcos de Rossi, fica aberto aí uma lacuna na política da cidade e o grupo dos 12, não é, com o de Rossi 13, que o elegeram em dezembro, mantém agora o mesmo grupo, o grupo se mantém fechado e indica o nome de Manuel Constantino, que deverá ser referendado amanhã na sessão da Câmara de quinta-feira. Alguns vereadores estão descontentes, Heraldo, Aldo e Vicente Cassione. O vereador Banha deu uma declaração pública que respeita o nome do Constantino, considera um nome importante, um nome bom para presidir a Câmara, mas devia ter havido uma reunião interna no partido, a vaga do PMDB. E o vereador Cacá diz que o momento é outro, que a Câmara toda deveria ter se reunido. Se fosse para manter o grupo, todo mundo chegaria num acordo, manteria o grupo e o nome do Constantino seria referendado, como ele disse anteontem numa reunião, ontem numa entrevista que deu, e seria e criou o termo aí, excluídos, né? Então tem os 12, excluiu o Cacá Teixeira, criou aqui o Banha, o Lascani, ele próprio, né? O vereador Sadal, o Ademir, o Sandoval, o Murilo, o Barleta e o Carabina, como os 8 excluídos, né? Desse processo do Legislativo. Está armada aí essa situação toda, né, Cassione, graças ao falecimento, infelizmente, no último sábado, do presidente da Câmara, presidente do PMDB, o vereador Marcos de Rossi, que deixou aí uma longa história, uma longa trajetória aqui na política da cidade, né? Primeiro, é evidente que ninguém pode deixar de lamentar a morte do Marcos de Rossi, porque ninguém pode se alegrar com a morte de ninguém. Ao contrário, até os seus adversários, nesse momento, mostram e destacam os seus méritos, os seus aspectos positivos. Agora, rei morto, rei posto, isto é uma velha verdade que nós sabemos vigorou sempre. Quem tem poder até o momento em que deixa de existir. Nesse instante, no dia seguinte, as coisas são completamente diferentes debaixo do sol. E agora, eles se entendem. Alguns se desentendem, mas uma maioria se entende. Ainda que não seja a solução ideal para cada um individualmente, na política, o grupo se entende idealmente, apesar das divergências ideais e individuais. Vão resolver o problema e alguém será escolhido. Entre tantos que pretendem ser escolhidos, alguém será. Se estão apontando na direção do ex-presidente da Câmara, Manuel Constantino, que é um homem de bem e que já mostrou que foi um presidente que não atrapalhou a vida da cidade e nem de ninguém, talvez seja ele mesmo, pela experiência que tem, o escolhido. Não faz muita diferença, na verdade, alguns estarem excluídos e outros não. Maioria é incluída, minoria sempre é excluída. Não quer dizer que os excluídos tenham que ter ressentimento e que não possam ter voz. Agora, cada um escolhe a sua posição. Quem quiser escolher ir para a maioria só para fazer número, vá. Quem quiser ser coerente e ficar na posição de minoria, fique, lutando para um dia ser maioria. Esta é a minha ideia da política, que não é, evidentemente, a coisa mais exemplar que existe nas relações humanas. Mas as relações humanas são assim, feitas de mistérios, de enganos, de traições, de deslealdades, de alianças
interesseiras e assim por diante. Política é assim. Mas é dessa política que é capaz de ter essa maleabilidade, essa flexibilidade, que algumas crises são contornadas. Não é? Espero que não haja maiores sequelas nessa crise aparentemente sutil que está desenhada na Câmara. Amanhã as coisas se resolvem. Muito bem. Heraldo e Aldo acompanham bem a política aqui da cidade também. Está definido aí pelo grupo dos 12, o Manuel Constantino, e algumas declarações. Eu destaquei, o Banha teve uma declaração pública, o Cacá também, os outros vereadores, os chamados excluídos aí, não ouvi nada, nenhuma declaração desses vereadores. Está aí a situação, vamos aguardar amanhã para ver o que acontece. Tem razão o vereador Cacá quando ele fala que deixaram vários excluídos, essa coisa toda, porque, na verdade, o líder daquele grupo, o líder que montou o chamado Grupo dos 13, exatamente o vereador Marcos de Rossi. Então, antes mesmo, quando já circulavam as notícias de que o estado de saúde do Marcos de Rossi era muito grave, esses vereadores já estavam se reunindo. E isso é que, de certa forma, deixou os demais contrariados, né? Vamos dizer assim. Agora, quando você falou também da sucessão para a vaga, embora o vereador Boquinha já tenha se apresentado, e hoje nos jornais ele pede até um retorno ao PMDB, o fato é que o outro suplente, o Fábio Duarte, também já ingressou com um requerimento na Câmara, pedindo, solicitando a vaga. Então os vereadores vão ter que decidir lá, o jurídico da Câmara vai ter que decidir, e entendo que se o Fábio Duarte for preterido, ele vai buscar na Justiça essa pretensão também. Outra ele coisa estava na aliança e se manteve no partido, né? O ex-vereador Boquinha saiu do partido. Tem dois fatos aí, viu? O PSDB que não era da aliança. Boturão, agora, tem dois fatos contra isso aí. Ele não se manteve no partido. Ele era policial militar só se filia no período da eleição, pós-eleição volta ao cargo. Ele foi desfiliado pós-eleição. Precisa ver se ele foi filiado após isso. Não, e há outro aspecto interessante, que é o seguinte. Eu queria saber, o vereador muda de um partido para o outro. Se a vaga que abriu com a morte do presidente, que não fosse o Marcos, fosse do partido para o qual esse vereador mudou, se ele ia defender a mesma tese. Isto é, eu sou do PMDB, me elegi pelo PMDB, mudei de partido. Morreu o presidente do partido, que é do PMDB, eu alego, não, eu era do PMDB e a vaga do partido, então eu quero o meu lugar. Mas se quem tivesse morrido fosse a vaga do Partido Novo, no qual eu entrei, provavelmente a tese seria outra. Eu quero porque agora eu estou nesse partido. Então é evidente que os interesses individuais sempre se colocam acima de tudo. Antes mesmo da morte do vereador Marcos de Rossi, realmente já havia gente se agitando, não é? Como os urubus fazem quando percebem que a agonia é letal. Eles já se preparam para a hora deles. afiando os bicos. Isso é assim, política é isso. A política é esta coisa sublime nas relações humanas. Então, o que surpreende também, Aldo, é que o Boquinha faz uma espécie de confissão. Né? Ele diz assim, eu sou um político da cidade, eu sou um comerciante, fui bem votado e gostaria até de voltar para o PMDB. Aí vem o Caruso, Aí que é está o erro dele. né? Vem o Caruso e fala, olha, Portas fechadas. nós vamos dar preferência àqueles que ficaram no partido naquelas horas mais tá perfeito. tenebrosas. Você não pode ficar E outra ao coisa, sabor dos ventos. O Boquinha poderia alegar que ele não tinha clima no PMDB e tal, que tem jurisprudência. Mas não, nessa ele querer voltar, ele perde esse argumento também. Porque se ele não tinha Foi uma entrevista, a entrevista do Boquinha hoje foi desastrosa. Agora eu queria, Boturão, não é porque estamos aqui na presença dele, mas enaltecer o nosso eterno deputado Vicente Cassione, porque ele foi um dos poucos políticos que eu vi, eu acompanho a política da cidade e do Brasil há um pouco tempo, que vem para a TV e defender a seguinte tese: população não vota em partido político, população vota em pessoa.
Essa história de votação proporcional, junta os votos do partido, da coligação, do papagaio, para ver quem é os mais votados, deixa fora da Câmara, vereadores foram mais votados que outros que tem lá, que não tiveram mais de 1.100 votos. Da Câmara, da E Assembleia. a população tem dificuldade de entender esse processo político nosso aqui. Então, o nosso deputado de certificação, ele sempre defendeu, o voto é na pessoa. Por isso que, quando eram questionados, não, o senhor mudou de partido X vezes. Mudou, porque os partidos, nenhum deles abrigam e olham como deveriam olhar para os seus filiados, para os seus políticos com mandato, nenhum deles. Nem para a ideologia que está escrita lá. Ideologia não existe. Na carta, como é que chama? Você vê, o cara sai do partido, quer voltar para o partido, o outro já estava com ficha afiliada no outro, não apresentou, foi lá correndo pegar a ficha para não perder a chance de pegar o mandato do morto. Pô, Mas ele só aí saiu eu também. pergunto, a classe política tinha que ser o exemplo da sociedade. É esse exemplo que nós estamos querendo dar para a sociedade da manhã, para nossas crianças, para nossos jovens que estão assistindo a essa cena toda? Acho que a gente precisa parar e pensar um pouquinho. É bem colocado. Acho que o Paulo tem razão nesse aspecto. O Cassiano já colocou bem, né, que infelizmente o jogo é jogado dessa forma, né? O cidadão, nem a notícia de morte havia saído ainda e algumas articulações já estavam acontecendo. É lamentável, as pessoas leem isso no jornal, acompanham os noticiários de televisão, né? Acompanham o que é colocado nas redes sociais, nos sites e ficam cada vez mais enojados, vamos dizer assim, né? Dessa coisa toda que a gente vê por aí, né, Cassiano? No final das contas acaba acontecendo isso mesmo, pessoas de bem acabam se distanciando cada vez mais e nós ficamos aí a ver navios, né, como sempre. Porque as pessoas criticam a política, criticam os políticos, mas não entram dentro do gramado para jogar o jogo. É muito fácil a gente falar dos políticos como se os políticos descessem numa nave, no OVNI, não é? E de repente aparecessem dentro do Congresso Nacional, das câmaras de vereadores, das assembleias legislativas e nos tais partidos. E aí todo mundo dissesse, são os ETs. Caramba, esses ETs não são legais. Não é verdade. Ninguém vem de uma nave espacial. Todos entram para partidos e depois fazem carreira e depois se candidatam e depois são escolhidos pela população, pelo povo. Então, nós cansamos de repetir a mesma frase. A política é o espelho da sociedade. Se a sociedade olhar no espelho, ela se vê na Câmara dos Deputados, se vê no Senado da República, se vê nas câmaras de vereadores e se vê nas assembleias legislativas. A cara da sociedade está refletida onde os políticos estão. Eles são escolhidos. Agora, eu mudei de partido várias vezes, porque entrei na atividade eleitoral, eu não digo na atividade política, na atividade eleitoral, na primeira vez, e daí para frente disse sempre, não acredito nos partidos políticos. Todos são absolutamente iguais. Quem faz a diferença são os homens, pelo seu caráter, pela sua dignidade ou não. Não é? Eu sempre disse isso e era acusado de ser infiel. Você não pode ser infiel ao partido, porque o primeiro infiel é o partido. O partido, dependendo do cacique ou da cacicagem que manda, ele é infiel com os seus filiados. O partido dá rasteira em uns, não dá legenda para outros, ou para outros, privilegia alguns. É assim que os partidos fazem. E, principalmente, o partido acaba sendo viciado, porque são sempre os mesmos que estão ali. A sociedade, eu sempre digo, já disse aqui, e eu não gosto de repetir as coisas. Quando a sociedade diz, os partidos são a pior coisa que existe, os políticos são a pior coisa que existe, por isso que eu não me meto em política. Não é isso que todo mundo diz? Em geral, você ouve muito isso. Bom, aí eu digo sempre para as pessoas, mas você não se mete em política? Mas como que você não se mete em política? Você está metido em política até o nariz, até aqui, porque a política resolve e não resolve,
todos os problemas de uma nação, de uma comunidade. É a política que faz isso. É verdade, claro. Não é? Claro. Você depende da política o tempo todo. Quando vem a Dilma agora diz 20% de desconto na bandeira vermelha, ou quando vem o colégio e aumenta a mensalidade, ou quando os juros são alterados, ou quando as leis são feitas, tudo que desaba em cima de nós, porque a política é que faz tudo isso. Se a gente diz que a gente não se mete em política, é a mesma coisa que se você dissesse: eu não quero saber se meu coração está batendo ou não está batendo. Para mim, meu coração, eu não vejo aqui dentro, não presto atenção nele, não sou eu que o comando, não sou eu que decide o que ele tem que fazer, então que se dane meu coração. O que eu quero é ficar vivo. Ora, meu Deus do céu, você está vivo à custa do seu coração bater. Então não dá para fazer esse tipo de alienação. Nós todos teríamos que falar da política, não apenas como crítica, mas falar da política dentro dela, militando nela, pondo a cara para bater. Precisa ter coragem para disputar uma eleição. Verdade. Precisa ter coragem para disputar a eleição. Porque a gente sabe o que passa, principalmente quando as pessoas de bem se põem a ser militantes na política, a gente sabe o que passa. Vai da calúnia à injustiça, da falta de reconhecimento à perseguição, tudo isso vem em cima de você. Você acenou na direção de se candidatar a um cargo, tudo desaba em cima. Vem uma avalanche. Não é fácil. Mas é aí que você vê a diferença entre os covardes, entre os acomodados, entre os interesseiros e os homens e mulheres de bem. Vamos aproveitar e fazer o nosso intervalo. Já já damos a sequência aqui ao nosso painel regional em instantes. Além do painel regional, o melhor programa de debate da região, agora você também pode assistir o que há de melhor na gastronomia, na arte, na moda, na prestação de serviço. Sempre com muitas variedades, dicas e principalmente muita informação. Painel Regional Weekend, que vai ao ar todos os sábados a partir das 15 horas e aos domingos a partir das 17 horas. Sempre aqui na TV Santa Cecília, uma emissora nota 10. Então ligue para o telefone que está no seu vídeo e apresente sua ideia, sua empresa. Porque aqui você faz o marketing. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Agora é hora de mudar, de se informar, se atualizar. Com conteúdo de qualidade, com independência e coragem. É a informação no tamanho certo, feita para você. Jovem, moderno e independente, que quer mudar, inovar. É o Diário do Litoral. Todos os dias nas bancas por R$1. Ou acesse www.diariodolitoral.com.br. O Instituto Santista de Hemodinâmica é referência no atendimento de doenças cardiovasculares em toda a Baixada Santista.
Com instalações modernas e equipe de profissionais altamente capacitados, disponibiliza o que há de mais avançado nas áreas de cardiologia, neurologia e cirurgia endovascular, em uma estrutura diferenciada que proporciona conforto aos pacientes, precisão e segurança em diagnóstico e tratamento perto de você. Diretor técnico Dr. Luiz Cláudio Mendes Carvalho, CRM 91975. Chegou sua hora de estudar no Colégio Santa Cecília com até 100% de desconto. Participe do concurso de bolsa de estudo voltado para todos os anos e séries. Essa é a sua oportunidade de estudar em uma instituição com infraestrutura de ponta e corpo docente altamente qualificado. Aproveite, você vai entender por que nossos alunos têm orgulho de dizer "Eu sou do Santa". Inscrições gratuitas até 28 de agosto pelo site www.colégio.unisanta.br. Caioa Tapeçaria. Sua casa é nossa especialidade. Tá legal. Vamos voltando com o nosso segundo bloco aqui do painel regional, com o Heraldo, o Aldo Neto, Vicente Cassione também conosco e, claro, a Daniela acompanhando aí a participação do telespectador, 3014-5281, para você participar com a gente aqui, com a sua opinião e com a sua mensagem pelo facebook.com/painel regional TV. Temos participações aí conosco, Daniela? Temos, do Jurandir Pereira. Cassione, com certeza virão medidas enganosas a favor do povo. Por que a Dilma não corta as mordomias e salários do Judiciário, Legislativo e Executivo? Por que não aumentar o salário de forma decente para aposentados e ativos? Discussão é profunda. Isso dá uma discussão. Aliás, não dá uma discussão, dá uma narrativa. Porque não tem discussão sobre isso. O que nós sabemos é que as medidas que são tomadas pelo governo, na grande maioria, são medidas contra os interesses da maioria do povo. As medidas eficientes que são tomadas pelo governo a favor das minorias são privilégios. A gente sabe disso. Porque na hora em que é preciso tomar as medidas duras, praticá-las, é sempre cortando na carne do povo. Sempre foi assim. Eu não conheço nunca um governo que venha, nas horas de crise, dizer: olha, como nós estamos em crise, nós vamos dar benesses, vantagens, mordomias, regalias à população brasileira. Não, pedimos sacrifício, pedimos a todos que compreendam, o momento é difícil, só que é mais difícil para uns, menos para outros e facílimo para a turma de sempre, aqueles de sempre. A gente sabe que essa é a história do poder. O poder, quando ele é mal exercido, quando ele é exercido em um país em que o caldo de cultura, dos privilégios e da corrupção está sempre predominando, é assim que acontece. Por que que nós vivemos essa cultura? Porque nós fomos país colônia e muito mal colonizados. E somos um país colônia que não perdeu ainda os vícios da subserviência e da submissão. O povo no Brasil não se rebela. As últimas revoltas que nós tivemos no Brasil foram setoriais. Canudos no Rio Grande do Sul, Balaiada no Maranhão, aquelas revoltas de determinados segmentos que a história mostra, em que apareceram alguns heróis regionais, como Maria Quitéria e outros, não é? Expulsamos os holandeses, expulsamos os franceses, Villegagnon e Maurício de Nassau, e acabamos sendo colonizados por uma cultura que era a cultura, desde aquele tempo, de uma farsa histórica, que começou pela proclamação da independência, como se fosse um ato sublime de patriotismo do imperador, que depois foi ser rei em Portugal, Dom Pedro, que estando com uma crise de desinteria e com um mau humor desgraçado, na hora em que ia visitar a Marquesa de Santos, na Casa da Serra, puxou os laços do chapéu
e proclamou independência ou morte. Se tivessem dito morte, não morreria ninguém. Como aconteceu, não morreria ninguém. Aqui não morre ninguém. Aqui nós temos uma passividade populacional muito grande, um povo conformado, principalmente porque não é um povo que tem civismo, que foi educado para entender os seus direitos como cidadania, mas também não foi informado de que cidadania é exercício de deveres. Cidadania não é só direito, cidadania é dever. Cidadania não é só regalia, dá o meu. Eu tenho que dar também de mim. E isto no Brasil não existe, como regra. Como regra. Nós temos uma grande parte da civilização brasileira deturpada desde suas origens. Eu disse outro dia, vou repetir. Num país em que, na hora do descobrimento, os índios, que eram antropófagos e que eram bravos guerreiros, como a gente vê no Ijuca-Pirama de Gonçalves Dias. Os portugueses dão espelhinho e miçanga. Os índios se alegraram todos, bateram palmas. E os portugueses ficaram com as índias, não as índias ocidentais. Ficaram com as índias, literalmente, mulheres dos índios. A corrupção já começou. Começou ali. De lá para cá. Desde que Cabral chegou. Então é o que a gente cansa de repetir aqui, não é? O governo não inventou a corrupção nem nada. Houve realmente. A corrupção da sociedade. Coisa, né? A corrupção está encarnada, lamentavelmente. Bom, eu falei do evento portuário aqui que aconteceu na cidade nesses últimos dias, né, Heraldo? Tivemos aqui várias autoridades ligadas ao setor, o ministro dos Portos, o ministro Edinho Araújo esteve aqui falando que as obras, os investimentos são prioridades, projeto pioneiro que está acontecendo na Companhia Docas do Estado de São Paulo, para dar mais agilidade às operações portuárias, expansão da atividade portuária é essencial para o crescimento da economia, para o desenvolvimento do país. Doutorão, você falou também na abertura um fato muito... Só não falou dos investimentos no Porto de Cuba, né? Desculpa te interromper, mas você falou um fato muito interessante, até que envolve aí o meu amigo deputado João Paulo Papa, e da comissão de deputados que vieram conhecer o Porto. Não é a primeira vez. O deputado Mourão, recentemente, poucos anos atrás, fez a mesma coisa. Eu queria entender, nós estamos sob um governo do Partido dos Trabalhadores, né? A gente que é daqui da região e conhece um pouquinho a história política, nós vimos quantas e quantas as vezes políticos do PT históricos, poderia citar alguns aqui, mas não vou citar até em respeito, mas você sabe quais eu estou falando, defendendo a tal da regionalização do Porto, que o comando do Porto tem que ser na cidade, que é algo que é assim no mundo todo. E criticavam, à época, o hoje aliado Michel Temer, de fazer as indicações aqui na Codesp. Aí elegeram o nosso presidente Lula. O que fizeram lá de diferente? E, quantos anos atrás foi isso? Nada. Aí essa semana saiu uma notícia aí na Folha de São Paulo, num ofício do nosso deputado Beto Mansur para o Michel Temer, indicando alguns diretores na Codesp, e quiseram pegar o deputado e os outros deputados envolvidos, que tinha lá o Marcelo Scassoni, o Milton Monte, o Baleia Rossi e outros, jogar na fogueira como se eles fossem os culpados. Eles não são os culpados, não. O culpado é o governo do PT, que fazia um discurso aqui no Porto, quem é do Porto aí sabe, da regionalização, de valorização dos sindicatos, e a hora que teve o poder na mão, o discurso acabou, implodiu. Eu acho que o deputado Papa, que está lá hoje na Câmara Federal, junto com o próprio deputado Beto e o deputado Marcelo Scassoni, poderiam fazer algo mais prático, ao invés de trazer deputado para ficar passeando aqui, conhecendo o cais, que não vai resolver nada, que não é num passeio aqui de barco no cais, que o cara vai conhecer de Porto. Não vai. Vai ver o mar, vai ver navio entrando, tudo muito, muito bonitinho. Faz uma legislação lá, que libere a Codesp, por exemplo, que arrecada milhões para o país e não investe centavos na cidade, devolve dinheiro para a União, toda hora, o companheiro Rodolfo Amaral diversas vezes já falou isso nessa bancada. Faz uma lei que autoriza a Codesp, por exemplo, fazer uma ligação seca Santos e Guarujá na entrada da cidade, que é uma ligação que interessa exclusivamente ao Porto.
E é o maior porto da América Latina. Renato Interessa é o Barco, país, não é a Renato cidade. Barco, enquanto presidente da É Conesc, o país. confirmou isso aqui no programa. Por que essas coisas a gente não vê nesse tipo de debate? Só vem aqui, prometem. É como também disse o nosso também eterno deputado Gastone Henrique nessa bancada aqui uma vez, que eu nunca esqueço. Se fosse juntar todo o dinheiro que governo federal, governo estadual, deputado, ministro, que teve aqui na Baixada Santista e prometeu para cá, nos últimos 5 anos, a gente já tem um orçamento capaz de declarar guerra aos Estados Unidos da América. Só que falam, e na prática? Coisa simples, mudar uma lei, autorizar a Codesp a investir, fazer obras do interesse dela fora do porto, é algo ridículo. É uma lei que tramita lá na Câmara, se você for ágil lá, se você fosse, por exemplo, o deputado Cassiano, que conhece a casa, conhece, fazer isso correr rapidamente. Eles não fazem, trazem deputado aqui para passear. Me desculpe o deputado Papo, meu amigo, adoro ele, votei nele, inclusive na última eleição, não tenho problema nenhum em dizer, mas está errado. Tem que mexer no problema. O problema não é esse. Essa questão da regionalização... Desdenhou aqui na última sexta-feira dessa visita técnica, depois ele vai poder fazer a avaliação também sobre isso. Essa questão da regionalização, Aldo Neto, o próprio Lula, já em 2012, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. 2002, né? 2002, Presidente eleito. 2002, quando foi eleito, né? E eu perguntei, numa das questões, exatamente essa questão da regionalização. E ele ali já falou que não era bem assim. A situação... O Porto não é de Santos só, e nem de São Paulo, é um porto do Brasil. Então, nós temos que ter um olhar, né? Então, na hora de investir aqui, né? Deixar de investir em Cuba. Pois é verdade. Agora, quanto a esses investimentos que são anunciados aí, o governador Alckmin ele tem se notabilizado. Nessas últimas semanas, o que tem de anúncio, de promessa, de dinheiro. Agora, se você pegar os últimos 10 anos desses congressos, desses eventos, realmente nós teríamos uma situação das mais facilitadoras do mundo. Porque, em meio à crise, anunciar milhões e milhões, e essa semana ainda, semana passada, saiu uma outra notícia de que está também ligação túnel da Zona Noroeste à Zona Leste, também o projeto sai até 2016. Quer dizer, o projeto até 2016. E nós vamos vivendo sempre de promessas, sempre de promessas. Nos últimos 15, 20 anos, eu pergunto, qual foi a grande obra realizada aqui em Santos? Segunda pista da rodovia dos imigrantes. Só. E não é exatamente em Santos, né? Claro. Não é exatamente em Santos. E as obras complementares ficaram E devendo. deixou essa herança maldita aí que toda temporada de verão morre pessoas nessa estrada. Não fizeram as obras complementares. Mas você trouxe um número imenso, você praticamente triplicou, quadruplicou a possibilidade de pessoas descerem Deveria pra cá, ter feito porque isso aí estaria e deixou ali as nossas vias estranguladas como eram antes. no processo de concessão previa tudo Isso isso. foi um erro, sem dúvida nenhuma. Agora estão aí, a empreiteira parou, veio o santo Alckmin e disse, não, agora vai sair, tem dinheiro e nós vai até contratar mais gente. Então, como eu disse no desabafo do Aldo, que eu concordo com o que ele falou, nós trouxemos aqui, quando o Rodolfo deu esses números, o Cassione. O Rodolfo estará com a gente aqui amanhã no programa também. E o Renato Barco era o presidente da Codesp, participou com a gente aqui, 2, 3 dias depois, uma semana depois dos números foram citados pelo Rodolfo Amaral, e ele confirmou literalmente, não é? 270, 300 milhões, enfim, a Codesp devolve, ou devolvia, não sei qual é a situação hoje, à União naquele momento. Então, em 5 anos, 1 bilhão e 500 milhões de reais, enfim, 600 milhões de reais, tinham sido devolvidos, porque o dinheiro batia aqui, não tinha projeto, não tinha o que se fazer, era obrigado a devolver para o Tesouro da União. Então fica realmente essa dúvida, não é? Com essa situação toda, não seria viável, seria possível a própria Companhia Docas fazer o túnel, ou fazer a ponte, ou sei lá que ligação é essa, Santos, lá pelo centro, para sair do Sabuó, enfim, para aliviar essa situação viária toda que nós estamos aqui. Você viveu esse drama lá, buscou recursos, brigou muito por essa situação toda lá, tem condições de fazer uma avaliação também mais profunda. Primeiro eu queria fazer um comentário sobre o que o Aldo disse, que o argumento que se dá é de que o porto não é de Santos, mas o porto é do Brasil. Sob esse argumento, e é o que eu digo, não venha argumentar comigo dizendo bobagem, porque a única coisa que eu aprendi na vida, se é que aprendi, é argumentar, em razão
da minha profissão, não é? Se o advogado, com 50 anos de profissão, não aprender a argumentar, então ele não devia, evidentemente, ter sido um advogado que durasse 1 ano. Eu durei 50. Então, eu acho que argumento razoavelmente bem. Eu quero dizer o seguinte, o porto é do Brasil? Claro que é. Então, o porto e o que o porto rende não é destinado nem parcialmente ao município onde ele está instalado? Não. Então, por que que no caso dos poços de petróleo no mar, pagam-se royalties aos estados em frente aos quais os poços estão? Os estados não recebem royalties por terem os poços lá no meio do Oceano Atlântico? Só porque está em frente Pernambuco, Pernambuco recebe. Está em frente ao estado do Rio, recebe royalties. E o poço está lá longe, está no meio do Oceano Atlântico. E o poço de petróleo não é do estado, é do Brasil. Pois bem, o porto de Roterdã, ele dá a Roterdã uma riqueza impressionante. E todos os portos importantes do mundo estão em cidades que são riquíssimas à custa do porto. Porque se o Porto de Santos tivesse sempre dado à região, Guarujá, Cubatão e Santos, o mínimo de retorno, nós não teríamos aqui diques, favelas, ocupações de áreas que não podem servir mais para o porto, sob pena de você ter que desfazer toda uma área hoje habitada com toda a infraestrutura, ou pelo menos quase isso, não é? O que levou exatamente à miserabilidade e à promiscuidade habitacional da região e à ocupação indevida de áreas, tudo isso foi a falta de recursos que essa cidade sempre teve, falta de recursos que a cidade sempre teve, porque o porto não deu a ela uma migalha daquilo que sempre se arrecadou aqui. Então não venham com esse argumento de que o porto é do Brasil, porque o porto é do Brasil, mas está encravado em Santos. E eu tinha dito uma vez, se eu fosse prefeito de Santos, na minha campanha em 92 eu falei isso. Eu pego algumas pessoas da cidade, nós nos deitaremos na pista da Anchieta, que chega na entrada da cidade, e não entrará um único caminhão nesse Porto de Santos enquanto não fizerem as vias de acesso, enquanto não se der dinheiro do porto para a cidade, só se os caminhões passarem por cima do meu cadáver. E eu ia fazer isso, porque eu fiz coisa pior. Eu fiz coisa pior. O problema todo é que coragem, há pessoas que têm só para fazer o mal. Está faltando gente que tenha coragem para fazer o bem. Isto é preciso, senão a gente não sai do marasmo. Porque os bons estão cheios de boa intenção. Quando estão. Mas boa intenção não resolve. É preciso o gesto. Quando você tem distância entre intenção e o gesto, a intenção é boa, mas o gesto não vem, a intenção não se realiza. Não é? Depois, os deputados, como regra da região, a vida inteira, foram deputados de pouca virilidade política. Estou falando virilidade política, não digo amanhã que eu estou dizendo que... Está bem claro isso. Está bem claro. Quem tem virilidade política pode chegar no mesmo patamar em que chega o corrupto, o cara de pau, ele sempre abre um espaço. Sempre abrirá um espaço. Agora, quando você tem um caso ou outro, você teve, por exemplo, em Santos, um deputado federal que era um deputado que tinha virilidade política. Podia ter defeitos, mas foi um dos grandes deputados federais que nós tivemos nessa região. Foi o Gastone. Sem dúvida. E que chegou num determinado momento
de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer as injustiças, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Isso foi escrito pelo Rui Barbosa, que é uma grande verdade e que fica sendo apenas uma grande verdade na teoria. Mais um intervalo, não é? E já a sequência do painel regional. É rápido. Além do painel regional, o melhor programa de debate da região, agora você também pode assistir o que há de melhor na gastronomia, na arte, na moda, na prestação de serviço. Sempre com muitas variedades, dicas e principalmente muita informação. Painel Regional Weekend, que vai ao ar todos os sábados a partir das 15 horas e aos domingos a partir das 17 horas. Sempre aqui na TV Santa Cecília, uma emissora nota 10. Então ligue para o telefone que está no seu vídeo e apresente sua ideia, sua empresa. Porque aqui você faz o marketing. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Está precisando de um up no visual? Então você precisa conhecer Paulo Rossi Salão de Beleza e Perfumaria. Oferecemos cortes, escovas, hidratação, química, depilação e muito mais para você. A beleza tem nome e endereço. Paulo Rossi Salão de Beleza e Perfumaria. Rua Aureliano Coutinho, 279 a 281, em Santos. Telefone 3345-2535. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. O Instituto Santista de Hemodinâmica é referência no atendimento de doenças cardiovasculares em toda a Baixada Santista. Com instalações modernas e equipe de profissionais altamente capacitados, disponibiliza o que há de mais avançado nas áreas de cardiologia, neurologia e cirurgia endovascular, em uma estrutura diferenciada que proporciona conforto aos pacientes, precisão e segurança em diagnóstico e tratamento perto de você. Diretor técnico Dr. Luiz Cláudio Mendes Carvalho, CRM 91975. De 10 a 25 de agosto, a Santa Cecília TV vai trazer para você todas as emoções dos jogos da Unisanta. Competições ao vivo, as melhores jogadas. Uma equipe de jornalistas, produtores e técnicos para levar em alta definição tudo o que acontece no maior evento esportivo universitário do estado de São Paulo. 32º Jogos da Unisanta. Todos os dias, durante toda a programação. Resultados no Espaço Unisanta, no Caderno Regional e ainda no santaportal.com.br. 32º Jogos da Unisanta. Realização: Universidade Santa Cecília. Promoção: Sistema Santa Cecília de Comunicação. Apoio: Caixa Econômica Federal, Wizard Idiomas e Chili Beans.
Caioa Tapeçaria. Sua casa é nossa especialidade. De volta, terceiro bloco aqui do painel regional, na sequência, com o Heraldo, com o Aldo Neto, nosso Vicente Cassione e a Daniela, trazendo aí perguntas e participações do telespectador aqui do programa. Pois não, Daniela? Pergunta do Luiz Carlos, do Catiapoã. Recentemente, o vereador Bozella encaminhou à Prefeitura um projeto para isentar IPTU em áreas de enchentes. Vocês acham legítimo esse projeto e tem amparo legal? Não sei se tem amparo legal, mas eu acho que seria algo até interessante, viu? Seria melhor acabar com a enchente, né? Acabar com a enchente, mas enquanto não acaba... Mas interessa acabar com a enchente? Não sei se interessa, se não interessa, Sim, mas o cara que está morando lá, está sofrendo isso, toda a subida de maré enche. Se sobe a maré e chove, aí não enche, aí lota e vira Titanic, né? Eu acho que isso aí deveria ser um caso excepcional na eventualidade de uma tragédia, alguma coisa assim. Agora, sistematicamente, você ter áreas que terão isenção do imposto em razão da enchente, aí realmente é uma falta absoluta de gestão, de praticidade e como é que alguém se propõe a ser gestor de uma cidade se não tem pelo menos um projeto para minimizar o problema de enchente. Aí realmente... Mas aí, Cassione, o cara paga IPTU para entrar água na casa dele? Não, eu acho que não teria que pagar realmente. Mas eu não acho só que não tem que pagar IPTU. Nós não tínhamos que pagar imposto nenhum. Eu defendo a desobediência civil. Só que eu sozinho, se fizer isso, amanhã estou inserido na dívida pública da União, do Estado, do diabo e acabou. Estou com o nome sujo. Será da vida. Todo mundo não tinha que pagar imposto. Você paga imposto para quê? Você tem segurança? Não. Privada. Não tem. Você tem saúde? Não. Privada. Você tem que pagar plano de saúde. Segurança tem que ser privada. Você tem escola? Privada. Veja as escolas públicas no Enem, o vexame que foi. Escola privada. Então, se tudo que você Só tem a que ter... universidade é que você pode dizer que tem uma boa qualidade, sim, as públicas. Sim, mas é muito pouco... Vivem em greve. Para os trilhões que a gente paga todo ano, segundo o impostômetro, para o governo. Se a gente paga milhões, bilhões, trilhões e não recebe nada de volta, para que tem governo? Se governam mal, se usam mal o dinheiro, se uma parte ainda por cima é desviada para o ralo da corrupção, fora a má gestão, porque saber onde aplicar o dinheiro é fundamental. Eu me lembro quando eu insisti com o presidente Lula, e eu era vice-líder do governo, a pedido dele, falei, bom, melhor ficar ajudando o governo do que contra o governo, porque eu ajudando o governo posso não só ajudar o país, como posso impedir coisas erradas. Aí disse, vamos fazer a perimetral, mas temos que fazer o mergulhão e o túnel. Total eram 600 milhões, 300 milhões ele liberou para a perimetral. Para o mergulhão não liberou o dinheiro e o túnel ninguém fez até hoje. Então, o grande problema é fazer o gestor ter a cabeça de estadista. Porque o sujeito se elege, mas ele não serve. É a mesma coisa que você colocar um sujeito que não entende nada de futebol como técnico de uma seleção da Alemanha, de uma seleção brasileira, como técnico de Barcelona. Por que os melhores técnicos produzem nos melhores times? Porque entendem daquilo. E porque têm instrumentos para trabalhar. Você pega um sujeito e elege para ele ser ou vereador, ou deputado, ou governador. O que é que ele fez na vida que demonstrou que ele tem uma capacidade de gestor e que tem uma visão de estadista? É isso que tem que ser visto. Bom, no caso do presidente Lula, por exemplo, não havia currículo para chegar à presidência, então. Às vezes... Havia uma caminhada política, às vezes você uma liderança popular indiscutível. Claro. Tudo bem. A liderança é importante? Claro que é. Mas você tem que ter um mínimo de condição, de visão de estadista, para você investir onde precisa investir. Um presidente da República não pode viver de improviso, não pode viver de contingenciamentos. Um presidente da República tem que ter uma visão de programa realizado. E ninguém realiza programa. Você pega a Dilma na última eleição.
fez um discurso programático que era, na verdade, uma farsa. Uma farsa. E está aí a prova. Você entendeu? E isso é que não se pode admitir. O estadista, ele aparece, às vezes, surpreendendo. Ninguém imaginava que determinada pessoa pudesse ser um grande estadista, como Carlos Lacerda. O que diziam do Lacerda? Lacerda é um dinamitador. Ele é um crítico permanente. Ele só sabe falar e criticar e acusar. Aí, um dia, ele assumiu o governo do estado da Guanabara, que era o nome que se dava, naquela altura, ao estado do Rio de Janeiro. Foi o maior governador da história, não apenas do estado da Guanabara, mas da história de qualquer estado deste país. O que o Lacerda fez no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro de hoje, tem a impressão digital de todos os dedos do Carlos Lacerda, que ninguém reconhece como um grande estadista. Muito perfeito. Daniela, mais participações? Sim, do Luiz Leite do José Menino. Cassione, na sua opinião, as manifestações das ruas podem repercutir na saída da presidente Dilma? Você vê uma análise positiva para o retorno da economia do nosso país? Caso o presidente saia e permaneça o vice-presidente Michel Temer, não ficaremos com a mesma imagem negativa no cenário internacional? A manifestação das ruas sempre pode influir e influi em alguma coisa. Porque desde que aprendi física no colégio, a gente sabe que qualquer movimento, é aquela velha história do movimento da asa da borboleta, que desloca o ar. Isto vai gerar sempre uma alteração do mundo exterior. Qualquer ação, até no direito penal, a primeira definição que se tinha de ação, a ação é o comportamento humano capaz de gerar uma modificação no mundo exterior. Quando eu fiz isso, o som, que nós não vemos as ondas, se propagou. Tá certo? Houve uma alteração no mundo exterior. Então, a manifestação das ruas, quando ela é feita para valer, com um objetivo, com uma meta, com coragem, com um desejo que se transforme em algo de concreto, ela pode provocar. A manifestação das ruas em 1789, na França, derrubou a Bastilha. Mas com lideranças. Sim, mas nós estamos no meio mas de acéfalos, né? As lideranças plantaram a semente das ideias e, na prática, foi o povo que foi e invadiu a Bastilha e derrubou, não é, o rei Luís. Mas nesse caso nosso aqui não tem nenhuma liderança plantando esse tipo de ideias. Elas estão surgindo aí pelas redes sociais e provavelmente teremos uma movimentação muito grande pelo país afora aí. É isto. No próximo domingo, né? A movimentação das ruas produz um efeito. Evidentemente que produz. Desde que ela seja constante e desde que ela tenha uma liderança e seja dirigida para um objetivo. Isso é a primeira coisa. A segunda parte da pergunta era... Queda da Dilma, possível queda da presidente. Não, a terceira é da economia. A da economia. A nossa crise hoje maior não é a crise da economia. A nossa crise é a crise política. Porque a crise política é a mais grave. A crise da economia sempre se resolve e se contorna. Nós já tivemos períodos de boom, períodos de milagre brasileiro, períodos de grande crescimento e tivemos períodos em que nos enterramos na lama, na dificuldade econômica. Mas da crise econômica a gente sai. O que a gente não sai, e não saiu até hoje, foi da crise política. A história da República é a história de golpes, de ditaduras, de maus governos, de desgovernos e assim por diante. E continua sendo. Então eu tenho muito mais medo da crise política, porque a crise política decorre de uma má política, que decorre da predominância das ideias e das ações dos maus políticos. Edgar. É esse o problema. E a queda da Dilma pode, num determinado momento, resolver alguma coisa, como a queda do Collor, que na verdade caiu não por causa da crise econômica. O Collor não caiu porque confiscou a poupança dos brasileiros. O Collor caiu, e é isso que precisa ser dito, porque o Collor resolveu enfrentar ao mesmo tempo 5 forças, que uma sozinha já derruba um presidente. O Collor brigou, bateu de frente na altura, com a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, com a Anfávia, que eram
as montadoras de automóvel. Bateu de frente com a Rede Globo de televisão, que o elegeu, e de uma forma torta, e depois o derrubou. Pintou a cara de uns figurantes de novela de verde e amarelo, os tais caras pintadas, que apareceram naquele dia e nunca mais apareceram durante anos, e assim por diante. Então, o problema todo no Brasil é a continuidade que falta. Existem momentos assim como se fosse o estalo de salão. Pá! Você jogou no chão, faz tá! E acabou. No dia seguinte, vamos ver a Babilônia, a grande novela das 9. Edgar, sei que você tem que encerrar, mas eu vou ser curto e grosso. Queria fazer uma pergunta para o nosso eterno deputado. Você não acha que está faltando nessas manifestações a participação da sociedade através das suas organizações que existem, como a OAB, a ABI? É essa legitimidade que está faltando? Essa é a sociedade civil, que a gente chama de sociedade civil erroneamente, a sociedade como um todo, não. Sociedade civil são essas organizações que estão todas olhando para cima e assobiando. Estamos fechando aqui o painel regional. Obrigado, Heraldo, Aldo, Vicente Castione, a Daniela sempre conosco. Segunda a sexta, 1h30 ao vivo. Reprise 7h30 nesse período de transmissões dos Jogos da Unisanta. Painel Weekend, sábado e domingo. Sábado, 3h, domingo, 5h. Obrigado. Tchau. Painel Regional. Oferecimento